Bem, vocês estão no Conteúdo Progressista no YouTube e hoje a gente vai falar sobre a história de Albert Einstein, no Personagens na História. Bem, antes de começar, eu vou pedir que tu dê um pause no vídeo e já te inscreva no canal. Isso gera um engajamento maior dentro do nosso canal, que vai fazer com que o YouTube ofereça esse conteúdo aí para mais pessoas. Então, quanto mais vocês curtirem os vídeos, quanto mais vocês se inscreverem no canal, mais esse conteúdo aqui vai estar alcançando outras pessoas e alcançando maiores públicos. Então, te inscreve no canal e já aproveita e dá uma olhada nos vídeos que já estão gravados aí, compartilha eles no WhatsApp. Bem, dito isso, vamos lá pro vídeo então, bora, chama o vídeo aí, Kresedek. Albert Einstein foi então considerado um dos maiores gênios que a humanidade já produziu. Suas concepções teóricas, então, levaram a uma das mais relevantes guinadas no mundo da ciência já experimentado pela nossa espécie. Foi um dos grandes nomes da ciência em todos os tempos. Ele nasceu no dia 14 de março de 1879, na cidade de Ulm, na Alemanha, de pais judeu, de ascendência judia. Não era considerado um bom aluno, mas tinha grande interesse em matemática e ciências desde muito cedo. Bem, desse confronto com o massacrante sistema de disciplina educativo alemão da época, ele vai acabar lembrando dos seus professores como sargentos disciplinadores. Ele teve acesso àquele conteúdo, àquela forma de educação mais rígida alemã da época e acabou criando uma aversão, digamos assim, a qualquer sistema de rigidez mental. Ele era uma personalidade muito criativa e tinha dificuldade em lidar com esses sistemas educacionais mais ortodoxos, digamos assim, mais disciplinares. Porém, alguns estudos biográficos mais atuais sugerem que o Einstein dominava a física de nível universitário já aos 11 anos de idade. Na primeira tentativa que ele fez, ainda com 16 anos, de entrar na Escola Politécnica de Zurique, ele não conseguiu. Vamos dizer assim, ele foi reprovado no vestibular. Só que ele tinha 16 anos, 2 anos a menos que o normal, digamos assim, considerado para a pessoa ingressar num desses institutos. Já no próximo ano, ele consegue ingressar no Instituto Politécnico de Zurique e começa seus estudos ali, então, estudando justamente física e matemática. Mas mesmo ali, ele continuava sendo um aluno meio rebelde, assim. Ele matava a aula, ele estudava textos que estavam fora do currículo de sua formação, por exemplo. Ele lia muita filosofia, só para dar um exemplo, né? Ele saía um pouco fora ali daquela casa. Parece que ele importunava os professores com perguntas tidas como impertinentes. Assim, não era um bom aluno, era um cara, né, difícil de lidar. Ele se forma em 1900. Biógrafos apontam que, muito provavelmente em função de um amigo, o Marcel Grossmann, que era um aluno, um colega dele na época, era um bom aluno, excelente aluno, e emprestava para o Einstein estudar as anotações que ele fazia na sala de aula, já que o Einstein não ia na aula, né? Ele matava muita aula. Bem, depois que ele se formou, ele adotou, então, cidadania suíça. Tentou ser professor universitário por algumas vezes, não conseguiu. Tomou umas 3 ou 4 portas na cara e foi acabar virando funcionário público no Instituto de Patentes, na cidade de Berna. Então ele virou ali um burocrata, era um cargo de terceira classe, digamos assim, dentro da carreira pública. Na Suíça era um cargo bem singelo, no Instituto de Patentes, mas tinha uma vantagem. No mesmo tempo que o Einstein foi um aluno problemático, ele gostava muito dos problemas da física, por isso se graduou em física justamente. Esse trabalho que ele conseguiu dava um tempo extra. Ele fazia o trabalho dele que tinha que fazer e ficava divagando e fazendo cálculos durante o restante do tempo que sobrava ali. Parece que ele fazia anotações e escondia essas anotações, escondia esses estudos quando chegava alguém, para ninguém descobrir que ele estava fazendo outra coisa durante a hora do expediente de trabalho. Em 1913, ele se casa com a ex-colega Mileva Mari e 2 anos depois, ainda nesse trabalho, ele vai publicar na prestigiosa revista alemã Annalen der Physik um conjunto de 4 artigos que iria revolucionar o conhecimento humano. O primeiro tratava do chamado movimento browniano, o zigue-zague feito pelas partículas em suspensão num líquido. O segundo investigava a causa do efeito fotoelétrico, o fato de certos corpos emitirem elétrons quando eram atingidos pela luz. Esse estudo que se iniciou com esse trabalho deu o Nobel da Física para o Einstein em 1921. O terceiro artigo apresentava ao mundo a sua teoria especial da relatividade, em que subvertia as ideias fundamentais da física
física clássica, ao mostrar que o espaço e o tempo não eram então grandezas absolutas, mas sim que dependiam, digamos assim, do observador. Espaço e tempo eram grandezas relativas ao observador. No quarto artigo, finalmente, a partir do desenvolvimento matemático da teoria da relatividade, ele vai constatar a equivalência entre massa e energia, expressa pela famosa equação E igual a mc ao quadrado. Então, esse é um desdobramento, digamos assim, da teoria da relatividade, essa equivalência entre massa e energia. As 4 comunicações de 1905, feitas então por um funcionário público com 26 anos, trabalhando nas horas vagas, foram uma façanha realmente espantosa, digamos assim, da criatividade humana. Tanto que os biógrafos do Einstein consideram 1905 como um ponto nevrálgico no pensamento do próprio Einstein e no pensamento do ser humano, porque realmente foi um ano que revolucionou as reflexões e o pensamento a respeito da física. Bem, assim ele inicia a sua carreira genial como teórico da física. Bem, volta pra mim aqui agora. Então, esse cara com essa personalidade meio atípica começa a desenvolver essas teorias. Ele viveu na Europa o período das duas guerras, as duas grandes guerras, então. E durante a Primeira Guerra ele vai se aprofundar em 2 dinâmicas específicas. Vai fazer estudos sobre a questão da gravitação, mas também vai se aprofundar, vai ser reconhecido como um dos cientistas que mais tomou a frente no movimento antibelicista que surgiu ali na Europa. O Einstein ficou completamente estupefato com o fato de grandes cientistas estarem empenhados no esforço de guerra. Em 1919 aconteceu um lance bem interessante na vida dele. As predições feitas pela teoria da relatividade geral, pela teoria da relatividade, foram comprovadas pela observação empiricamente. Foram feitas experiências, então, e comprovaram que a teoria da relatividade geral realmente funcionava, realmente operava na natureza. O que isso gerou? Einstein ficou automaticamente conhecido como o maior gênio já produzido pela humanidade. Então, quer dizer, a época toda se voltou para a personalidade de Einstein, aí veio a fama, alguns anos depois dele ter publicado esses artigos científicos mais revolucionários. Bem, Einstein ficou preocupado porque tinha receio que essa fama prejudicassem a sua função científica, as suas atividades científicas, às quais ele era extremamente apegado. Ele era uma pessoa que chegava a passar mal em função de só trabalhar. Enfim, era um cara muito entregue ao trabalho, no pensamento, nas reflexões da física. Bem, ainda na Alemanha, em 1933, quando Hitler ascende ao poder, ele, como era descendente de judeus, já percebeu, bem, aqui já não dá mais pra ficar. Ele acabou aceitando um convite, então, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, para fazer parte, para incorporar o seu Instituto de Estudos Avançados. Ele aceitou o convite, né, já que aí tava ficando sinistra a situação, e foi viver em Princeton. Quando saiu da Alemanha, os nazistas colocaram a sua cabeça a prêmio por 20 mil marcos, quer dizer, uma pequena fortuna para a época. Einstein descobriu aquilo e ironizou, dizendo que não sabia que valia tanto. Então, os 20 últimos anos que o Einstein viveu lá em Princeton, ele viveu nos Estados Unidos, então ficou nos Estados Unidos, ele ficou instalado no campus da Universidade de Princeton, e ali ele se dedicou, digamos assim, às 3 maiores paixões da vida dele. Tocar violino, ele tocava violino desde criança, e parece que era um músico nada medíocre, né? Parece que era um bom músico. A velejar e a devanear, a refletir a respeito das leis da natureza, do universo, enfim, a fazer a sua atividade mental ali como teórico. E que consistiram esses últimos devaneios do Einstein? Ele simplesmente queria tentar desvendar, descobrir a lei que uniria, a lei da física que uniria o eletromagnetismo e a gravitação. Quer dizer, é a própria lei universal da natureza. Ele tentava desvendar isso, né? Estudou, tentando chegar a uma conclusão a esse respeito, e infelizmente não conseguiu. Ele faleceu então em 18 de abril de 1955, sem realizar esse último sonho. Bem, até hoje a física está tentando encontrar uma teoria que una o eletromagnetismo à gravitação, né? Que é a teoria que universalizaria tudo. Bem, existem algumas tentativas nesse sentido, mas ainda não se chegou, digamos assim, a uma conclusão efetiva. Bem, como afirma o epistemólogo francês Gaston Bachelard, que era um estudioso da física relativista, a obra do Einstein gerou uma ruptura. Quer dizer, existia um esforço científico que partia da teoria newtoniana, que partia do pensamento de Newton, que era o que alimentava a física até então. Desde 1600 e pouco até a época do Einstein,
Todos os esforços da física nasciam desse esforço da física newtoniana, dos estudos de Newton, né? A teoria da gravidade, enfim. O Einstein representa uma ruptura epistemológica, porque as teorias dele partem de um esforço próprio. É como se tu tivesse chegado, pega aquele legado do Newton e suspende ele. Deixa de lado, quer dizer, todas as dinâmicas da física newtoniana viraram princípios muito específicos nas grandes teorias de Einstein, quer dizer, as teorias de Einstein são muito mais gerais que as teorias do Newton. Isso parte de um esforço revolucionário, de um esforço inovador. É uma inovação completa que gerou esse novo paradigma relativista da física, que é o que vigora, digamos assim, até então. O Einstein também flertava com a filosofia, flertava com a espiritualidade, flertava com a religião. Então ele tinha uma visão característica de filosofia, tinha uma visão característica a respeito da religião, ele era um leitor de Schopenhauer, bastante assíduo, então era um cara diferenciado em diversos sentidos, não só quando foi pensar a física, mas quando foi pensar o mundo de uma maneira geral. Esse foi o Personagens na História de hoje. A gente contou a história de Albert Einstein, um desses grandes gênios que a nossa humanidade teve o prazer de produzir. No mais era isso, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de se inscrever no canal e falou! Até o próximo vídeo.